Oi, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é impulsionados pela oração. O Senhor Jesus Cristo não apenas acordava cedo para orar. Lá em Marcos, igual fala lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, mas também procurava momentos de comunhão com o Pai, depois de trabalho, dias intensos de ministério. Lá em Lucas capítulo 6, versículo 12, fala: Naqueles dias, Jesus saiu para o monte para orar e passou a noite toda lá orando a Deus. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 23, e fala: Despedida a multidão, Jesus subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E ao cair da tarde, quase à noite, ele estava lá só. A oração não é um evento isolado ou uma vez só na vida de Jesus. Mas era o seu fôlego, era o seu respirar, a sua prioridade. Em outra ocasião, outro dia, enquanto ele orava num lugar, depois de terminar, um de seus discípulos viu o exemplo de Jesus e pediu: Senhor, nos ensina a orar. Foi então que Jesus ensinou a oração, igual nós conhecemos hoje, que tem até hoje, que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Lucas, capítulo 11, versículo 1, fala: Depois que Jesus estava orando em certo lugar, quando ele terminou, um discípulo pediu para ensinar a orar igual a ele. Depois, João também ensinou a outros discípulos. Naquela noite em que Jesus foi traído, com um beijo lá, Jesus ainda teve tempo para orar, em voz alta. Ele estava intercedendo por seus discípulos. Mesmo antes, um dia antes da cruz, de morrer na cruz. A sua preocupação era que o Pai os guardasse, cuidasse dos seus discípulos e mantivesse eles unidos. João, capítulo 17, versículo 9 e 11, Jesus fala: Eu rogo por eles, Pai Santo, pelos meus discípulos, no seu nome, guarda-os, cuida deles, mantém eles unidos, assim como nós dois somos unidos. Depois, lá na cruz, em meio a dores intensas, com o corpo todo cortado, dilacerado pelos açoites, Jesus ainda orava. Não por ele, não, mas pelas pessoas que o feriam. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, fala: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Estão matando Jesus. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus, então, pede para o Pai perdoar essas pessoas. Depois, em outro momento, tomado de gratidão, Jesus falou em uma oração ao Pai, louvando, porque o Pai tinha revelado mistérios, segredos do reino de Deus aos humildes de coração, aos pequeninos que se achegavam em busca de descanso. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo
25 até o 30, Jesus fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos livrarei, vos aliviarei. A oração não é só um hábito na vida de Jesus, mas era a base de tudo que ele fazia. Ele orava antes de agir, orava enquanto caminhava, em gratidão, em dor e em intercessão. Orava também na intercessão. A sua vida era movida pela oração. Se o Filho de Deus, perfeito em tudo, viveu sempre em comunhão com o Pai, quanto mais nós, frágeis, fracos e limitados, precisamos também orar sempre, igual Jesus. Que a oração não seja só para nós uma emergência, mas quando a gente começa o dia e também quando a gente termina o dia. Que nós sejamos igual os discípulos, que não só pedem, Senhor, nos ensina a orar, mas também que nós levantamos para orar, igual Jesus. Leia os textos que foram falados aqui hoje, ore também, peça ajuda para você levantar à noite, orar antes de dormir, despertar de manhã para orar. Orar diariamente, todos os dias, sempre, em todo momento. Também não se esqueça de louvar esse Deus maravilhoso. Veja a dica de louvor em Libras aqui no vídeo. Beijos, Deus abençoe e tchau.